Uma pergunta para o Alex Talento, o maestro que conduziu o Cruzeiro naquela tríplice coroa, 20 anos da tríplice coroa do Cruzeirão. E aí, Pio, sua pergunta para o Alex. Alex, satisfação tê-lo aqui conosco. Eu queria que você comentasse sobre... Você falou aí, né, de voltar no tempo, mas naquela época, vocês imaginavam que seria tudo isso mesmo, essa tríplice coroa? A ficha demorou um pouco a cair, né? Isso foi passando ao longo dos anos. Passaram-se 5, 10, 15, vocês se reuniram, agora 20 anos. É maior do que você imaginava que seria? Não, na verdade, eu nem imaginava não. Bateu de uma maneira muito forte na pós-brasileiro de 2002. Se nós lembrarmos o início de 2003, sempre vem aquelas coisas feitas pela imprensa, né? Quem são os times candidatos, quem são os elencos com capacidade de fazer um bom ano, e a gente nunca era colocado nesses números, né? E eu encarava com naturalidade, porque falar hoje desse time é muito fácil, mas a gente tem que retornar na época, né? Por exemplo, a gente fala hoje de Gomes, Luizão e Michael, por exemplo, nós estamos falando de 3 jogadores mundialistas, né? Jogadores que jogaram Copa do Mundo, jogadores que fizeram carreira boa na Europa. Se nós retornarmos lá, jogadores ali com 21, 22 anos, que ainda teriam que se provar. E no meio disso tinham jogadores ali no meio da carreira, que era o meu caso, tinham jogadores no fim de carreira, que era o caso do Aristizábal. E o Vanderlei foi montando um quebra-cabeça e foi montando um time. Então a gente foi criando casca e criando um conjunto, um grupo ao longo do período. Só que aí, quando acaba o ano, quando acaba dezembro, aí a gente tem a certeza de que nós tínhamos marcado no futebol brasileiro, porque o número de derrotas era pequeno, o número de gols era muito grande, o nosso nível de futebol, a gente não ganhava por ganhar, a gente ganhava com propriedade, era difícil de... nós vamos lembrar de 2, 3 jogos ruins, o restante foi sempre num bom nível. Então falar hoje é mais fácil, mas na época foi um time que foi construído dia a dia, semana a semana, porque era uma mistura muito grande, né? O Maluf e o Luxemburgo com a comissão, eles trabalharam demais e os jogadores viveram os seus melhores momentos, né? Cada um na sua particularidade jogou muito bem. Ô Alex, você falava dessa questão de marcar história com números, até pegando a campanha do Cruzeiro, né? 100 pontos, aproveitamento de 72%, 31 vitórias, 8 derrotas, 7 empates. Prazer enorme falar com você também. Acho que a Nação Celeste tem como referência, né? E você está no hall de Dirceu Lopes, você está no hall de aqueles que vão ser sempre lembrados por todas as gerações de cruzeirenses. Como que é para você saber que dentro desse contexto todo, você, a gente sabe da individualidade de cada atleta, que isso no futebol existe, mas você era o grande mentor disso, né? O grande talento disso tudo dentro de campo. Como que é para você hoje, até numa condição já de ex-jogador, também treinador, de lembrar disso tudo naquela ocasião como atleta? Então, hoje é o que eu falei na resposta anterior. Hoje é simples, né? Porque tudo já foi feito. Mas, de novo, eu tenho que responder como se eu... Então, de novo, eu tenho que responder como se eu tivesse em 2013. A minha renovação de 2 para 3, ela não foi simples, porque eu estava no Cruzeiro porque era o interesse do Vanderlei, era o interesse da comissão técnica. O Cruzeiro, enquanto clube, enquanto entidade, tinha seríssimas dúvidas a meu respeito. Eu termino o ano de 2002 jogando de uma maneira razoável no nível do time. E aí eu faço meio que uma aposta pessoal com o Vanderlei. Meu contrato é bem baixo. Eu brinco sempre com o Cruzeiro e com o Cruzeirense que talvez esse time seja um dos times mais baratos que o Cruzeiro conseguiu fazer. Porque tinham poucos jogadores ali que custaram um dinheiro alto para o clube e eu custei muito baixo naquele momento. E eu lembro, por exemplo, quando começa o Campeonato Mineiro, existia certas dúvidas em como eu jogaria aquele ano. E aí, aos poucos, as coisas vão acontecendo. A gente ganha do Atlético 4-2, eu faço 2 gols e dou 2 assistências. Aí tem um jogo para mim que é marcante em Nova Lima contra o Vila Nova, que eu faço um gol
é num campo, num gramado que estava muito ruim aquele dia, e é um gol de muita técnica, é um gol difícil, e eu vou comemorar no alambrado, coisa que não era muito minha rotina, né? Naquele momento eu extravaso indo pro alambrado, meio que fazendo umas pazes com o torcedor, né? Se o torcedor tinha alguma dúvida, as dúvidas estavam sumindo. E aí, dia a dia, semana a semana, o meu nível crescia junto com o do time. Aí sim eu viro a referência técnica desse time. Mas no início não era assim, né? No início era um início de muita dúvida e que eu tive que trabalhar demais com a confiança que o treinador e a comissão passavam, com os jogadores cada vez se conhecendo mais. Falar hoje é muito simples, né? Falar hoje passaram... É como eu falei, depois de dezembro, depois do jogo do Bahia, a gente podia falar de tudo que é de maneira tranquila, porque quando você ganha, você se torna meio que... Qual palavra que eu vou usar? As críticas podem sumir. Parece que tudo funcionou muito bem. E quando a gente realmente mergulha na história, a gente sabe que tiveram ali momentos bem complicados, bem difíceis, mas que a gente passou de maneira boa e conseguiu vencer no final. Ah, não tenha dúvida, Alex. Ô Edu, 8 horas 30 minutos, marcou o sinal eletrônico. Enquanto eu ouvia aqui o Alex na pergunta do Pio e do Pansieri, eu adoro fazer essa coisa de ranking, né? Que é uma injustiça tremenda, quem foi melhor, quem foi pior. Mas é legal. O Alex, que é uma característica que não tem mais no Brasil, né? Esse 10 clássico. Não tem mais. O Ganso, né? Que já mais semelhante. Ladeira abaixo. O Alex entraria no top 5 dos 10 do Brasil? Onde você teria ali Ronaldinho Gaúcho, acho que talvez o primeiro. Mas assim, você fala de todos os tempos? Não. Não. Nem top 5? De camisas 10? Sim. Ah, sim. Tá, de camisas 10. Possível, cara. Porque o Alex é um cara que nem seleção foi, né? Não jogou Copa do Mundo. Cara. O problema da Copa do Mundo, como dizem, né? Mas é uma pena, porque você pega as camisas 10 aí, você tem Pelé, você tem Zico, você tem Ronaldinho, você tem Rivaldo. Não ia elencar o Pelé, né? O Pelé, óbvio, já foi. É muito acima. Você tem Rivaldo, você tem Neymar. Ah, não. Faz isso não. Não, mas o Neymar é lógico que tá, Thiago. Claro. Top 5? Claro. Não sei se 5. Mas no top 10